Olá meus amigos, meu nome é Jefferson Moraes, mais uma vez venho aqui para falar com vocês sobre monarquia. Esse vídeo, assim como alguns outros que eu já fiz, eu quero tentar trazer para vocês, tirar esse impasse, monarquia ou república, qual é melhor, qual não é. Então eu vou trazer aqui alguns dados, algumas informações relevantes, importantes para esse vídeo, para nós colocarmos na balança, né? Entre a monarquia e entre a república, qual das duas seria melhor. Então vamos começar falando um pouco da questão histórica, que é muito importante e eu sei que você vai gostar. Então acompanhe a gente no vídeo e muito obrigado pelo seu carinho. Então vamos lá, em quase 130 anos de república, quais foram as vitórias ou vantagens, também podemos dizer. Então vamos aos pontos. Na estabilidade política, até 88 não tínhamos conseguido isso. Tivemos em quase 130 anos, vamos lá, 9 golpes de Estado, 13 ordenamentos constitucionais, 4 assembleias constituintes, 10 repúblicas. O Congresso, em nome da liberdade, foi fechado 6 vezes, inclusive pelo primeiro presidente, que foi Marechal Deodoro da Fonseca. Ocorreram censuras nos meios de comunicação, inclusive o fechamento de jornais e periódicos. Na economia, tínhamos uma moeda forte, que era o R$1.000, eu tenho essa moeda em casa, de lembrança, de recordação. Desde 1942, tivemos 8 moedas, veja só. A inflação média no Império era 1,58% ao ano. Desde o fim do Império, a inflação chegou a 64,9 quatrilhões por cento. Tivemos 43 presidentes. Se tivesse sido mantida a monarquia, os sucessores de Dom Pedro II teriam sido apenas 3 sucessores, gerando uma grande estabilidade, tanto política quanto econômica. Agora, antes de continuar aqui, eu quero trazer essa questão. Então, lá da época do Dom Pedro II, só teríamos 3 sucessores, portanto, com o Dom Pedro II seriam 4. Agora soma quantos presidentes tivemos desde que saiu o Império no Brasil para cá, desde que foi implantada a República, que é tão comemorada. Aí veja o seguinte, ex-presidentes, a questão de custo, vale mais a pena uma república com presidentes, com parlamentares como senadores, governadores e também deputados, né? Ou valeria mais uma monarquia? Porque veja bem, a república, com todos esses ex-presidentes recebendo salários, mantendo assessores, eles mantêm carros, eles mantêm viagens, pagos tudo pelo bolso do contribuinte, bolso do público. Então assim, não vou citar nome de presidente, mas temos vários presidentes que estão recebendo seu salário como se fossem ainda na ativa, como se estivessem atuando como presidentes e não estão mais. E assim vários outros. Também tem deputados, tem senadores aposentados, bebendo do dinheiro público sem nenhum retorno. E ainda, muitas vezes, roubando mais. Ou seja, esse é o modelo da república. A monarquia não é assim. Então vamos continuar. Só para você, um ponto importante para você começar a perceber e entender. Em uma monarquia, a monarquia é o símbolo vivo da nação. E não há espaço para aventureiros, como nós temos hoje, para o recebendo que se dá, para negociatas, corrupção, tão falado, tão assombrado no Brasil, nepotismo, todo mundo sabe o que é, e também assombra bastante o nosso país, infelizmente. Na monarquia, a ordem prevalece. Aquelas duas palavrinhas, ordem e progresso. Desde que foi implantada a República, aquela bandeira que foi colocada, que nós aprendemos e conhecemos como tal, você sabe que no Brasil não tem ordem e não tem progresso. Entrou presidente, saiu presidente, veio outro e assim foi indo, e o progresso e a ordem continuaram de lado, só estampados na bandeira do Brasil. Um monarca é educado desde criança para reinar e nunca somos pegos de surpresa por novos governantes. Algumas pessoas até dizem assim, mas um monarca, ele não pode sofrer impeachment. Pode. A família vai ter um conselho, vai ter até os próprios deputados ali, né? No caso de uma monarquia parlamentarista, você vai ter deputados, vai ter senadores, vai ter um pessoal ali, mas o monarca
né, o imperador, no caso, a figura que a gente conhece como rei, né, mas aqui seria o imperador, ele tem essa possibilidade, aliás, esse tipo de monarquia que eu defendo, e muitos dos que apoiam a monarquia voltar ao Brasil defendem essa forma de governo monárquico que tínhamos com Dom Pedro I, né, no Brasil, que é desse imperador poder dissolver o parlamento se houver problema. E da mesma forma, se o monarca, né, o imperador, não estiver satisfazendo as vontades do povo, estiver realizando obras que não são realmente importantes, necessárias e que são muitas vezes conhecidas como aloucadas, aí sim esse imperador vai ser retirado do posto, dando sequência a um novo. Tá? O importante é o seguinte, a monarquia tem muitos exemplos. Dinamarca, olha como é que é a Dinamarca, olha como é a Suécia, olha como é a Inglaterra, a Austrália, o Japão. São alguns países. Hoje em dia nós temos mais ou menos 30 países que vivem uma monarquia, e muito bem, obrigado. Então veja você, olha para esse país como é a educação, a segurança, a saúde, o saneamento básico, toda a estrutura do país como funciona muito bem. Não querem nem de longe falar em mudar da monarquia para uma república. Então sim, a implantação da república, da monarquia é muito importante e válida, e é o futuro de uma nação. Porque a monarquia visa o bem de todos, ao contrário da república que só fala que é para o bem de todos. Eu vou te dar um exemplo. Cada presidente, cada candidato que vem, cada partido que traz o seu candidato, quando o candidato ganhou as eleições, as próximas já estão sendo pensadas no dia seguinte ou no mesmo dia. Eles vêm à votação. Se você vê uma entrevista, o fulano ganhou, o que o senhor acha da vitória do fulano? Alguns dizem eu parabenizo, não sei o quê, alguns vão contra, mas uma das primeiras coisas que eles falam, enfatizam já estamos preparados para as próximas eleições, já estamos olhando para as próximas eleições, ou seja, não estão preocupados com o povo, estão preocupados com eles, com as próximas eleições que estão vindo. Então o que acontece? Isso, se não estiver preocupado em fazer impeachment, em fazer baderna na rua, contra o governo, né? Então assim, nunca pensando no povo, nunca, nenhum governante. E no caso de uma monarquia é totalmente diferente, tá? Vamos seguir então. O imperador Dom Pedro II sempre se destacou pela diplomacia. Isso, aliás, é uma figura, a figura da diplomacia faz parte de toda a monarquia, no mundo inteiro onde tem o governo monárquico, né? Então ele era árbitro em vários países, assim como a Rainha Elizabeth II, né? Ela também comanda alguns países fora da sua região, como a gente conhece a Inglaterra, né? A Austrália, por exemplo, é regida pelo modelo monárquico inglês, que é no caso da Rainha Elizabeth II. A nossa marinha era a segunda marinha de guerra do mundo. E o Brasil era tido como um país de primeiro mundo ao lado da Inglaterra, Estados Unidos, França e Alemanha. Hoje o Brasil é virado em chacota, e a República, culpa da República, porque entra presidente, diversos partidos e está aí. Então, por esses e vários outros motivos, eu apoio realmente a monarquia. Eu espero que você se convença, não sou eu quem vou te convencer, você mesmo que vai se convencer que a monarquia é a melhor opção. Eu vou terminar aqui, na sequência, num outro vídeo, eu vou trazer mais pontos interessantes sobre a monarquia, para a gente poder destrinchar esse mistério que muitos levam na brincadeira, mas que sim é uma realidade que nós podemos implantar no Brasil novamente, para fazer o Brasil crescer de uma forma extraordinária. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção, todos os inscritos e não inscritos. Um forte abraço a todos e nos vemos em breve.